Mateus capítulo 6, por favor. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler, na verdade, a partir do 5. Mateus 6, 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que está em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Você pode se assentar, por favor. Nós estamos muito felizes hoje, estamos congregando juntos e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui. Você já deu um oi para a pessoa que está do seu lado, já deu aquele sorriso, já cumprimentou alguém novo, alguém que está aqui pela primeira ou segunda vez? Sim, glória a Deus. Você está feliz hoje? Ou é só o seu Francisco que está feliz? Ele é sempre feliz. Nós podemos contar com a sua felicidade. Aleluia. Deus é bom, a gente tem que ser feliz, não é? Glória a Deus. Irmãos, Deus tem colocado esse texto em meu coração, Mateus capítulo 6. E essa é uma parte do Sermão do Monte, né? Jesus ensinando o Sermão do Monte a partir do capítulo 5. Ele vem nos ensinar alguns princípios. Ele vem, na verdade, revelar o coração do Pai para a gente. A lei foi escrita e depois a interpretação da lei foi deturpada, foi bagunçada um pouquinho, né? Então Jesus, no Sermão do Monte, ele vem passar a intenção do Pai por trás da própria lei. A intenção do Pai por trás daquilo que o Pai esperava que fosse o entendimento da própria lei. Então Jesus, ele vem nos passar alguns princípios e vem realinhar o nosso coração com o do Pai. Eu não sei se todos nós já lemos o Sermão do Monte. Se você ainda não leu, eu recomendo você ler. Começa no capítulo 5 de Mateus. Ele vai nos revelar o coração do Pai, qual era a intenção de Deus ao nos dar a lei, né? É basicamente a interpretação da lei segundo a intenção e expectativa do Pai. E no capítulo 6, que nós lemos alguns versículos, Jesus trata sobre nós fazermos algumas coisas para nos aparecer. É interessante que quando Jesus vai ensinar um princípio novo, ele começa primeiro ensinando o que não devemos fazer. E você vai ver isso. Ele vai falar, olha, você ouviu o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo. Né? Ele sempre, quando vai ensinar um princípio novo, ele começa ensinando o que nós não devemos fazer. E ele começa no capítulo 6, ensinando, e as palavras são bem enfáticas, falam assim, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Ele vem tratar da intenção do nosso coração quando nós fazemos alguma obra de caridade, alguma obra de justiça. Ele trata sobre fazermos coisas para nos aparecer. A motivação e a intenção corretas importam para Jesus. Jesus se importa com a motivação que nós fazemos algo, com a intenção pela qual nós fazemos algo. E ele começa a dizer, não adianta nós praticarmos boas obras, obras de justiças, apenas diante dos outros ou diante das pessoas, porque isso vai nos tornar hipócritas. Irmãos, se nós começarmos a entender que a nossa motivação e a nossa intenção importam muito para o Senhor, se você ler esse capítulo 6, ele vai confrontar muito a gente. A mesma pessoa pode fazer duas pessoas podem fazer a mesma obra, e uma ser aceita pelo Senhor e outra não. E por que isso acontece? Nós vemos isso desde o Gênesis, na verdade. Porque Deus está olhando para aquilo que está dentro do coração do homem. A intenção do coração do homem. Ele está olhando do porquê que nós fazemos alguma coisa. Às vezes eu ajudar alguém com $10 é aceito por Deus, e às vezes ajudar alguém com $1.000 não é. Mas pastor, fez um bem maior os $1.000. Sim, mas diante de Deus a intenção não estava no lugar certo.
O coração não estava no lugar certo. E Jesus diz assim: quando você ajudar alguém, não fique nem falando para os outros que você foi ajudar alguém. Que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo e vice-versa. Não fique anunciando, buscando elogios dos outros. Porque aquele que busca os elogios das pessoas, na verdade, recebeu a sua recompensa. Isso está aqui no capítulo 6. Uma coisa que eu aprendi, e eu não sei quem me ensinou, eu não sei se foi algum pastor na internet que falou isso, ou foi algum dos meus mentores que me ensinou isso, mas eu levei isso para o coração, de nunca me mover por elogios. Nunca ser movido por elogios. Porque se eu me movo por elogios, eu sou parado pelas críticas. Se os elogios é o que me fazem movimentar, é a motivação do meu coração, a crítica vai me fazer paralisar. Então eu aprendi isso. Os elogios não me movem, porque as críticas também não conseguem me parar. Amém? Leve isso para o seu coração. Não faça nada para receber elogios. Não faça nada para que o pastor veja, para que a sua esposa veja, para que o irmão veja, para que não faça nada com a motivação correta, porque Jesus diz assim: essas pessoas já receberam a sua recompensa. O que ele está dizendo com isso? Tudo que nós fazemos aqui na terra vai ser recompensado pelo Senhor, se a motivação estiver no lugar correto. Tudo que nós fazemos na terra está sendo escrito, está sendo registrado nos céus. E um dia nós passaremos pelo trono branco do Senhor para receber a nossa recompensa. Agora, se eu faço com a motivação de receber elogios aqui, eu recebi a minha recompensa na terra e eu não terei recompensa no céu. O que Jesus está falando é: não faça para receber elogio dos outros. Mas quando nós ajudamos em secreto, com a intenção correta, a motivação correta, aí ele fala aqui no versículo 4, olha isso, começa no 3 na verdade: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. Eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra depois. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. O seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. A partir do versículo 4, Jesus vem falar de um lugar muito especial. E no versículo 5, ele nos ensina sobre a oração. Eu vou tentar juntar tudo isso. Primeiro ele vem nos versículos do 1 ao 4 nos ensinando como não fazermos. E depois da metade do 4 para o 5 e para o 6, ele nos ensina o que devemos fazer. Ele fala: nós não devemos fazer com hipocrisia, não devemos fazer publicamente aquilo que nós não fazemos no nosso secreto. Você sabia que hoje em dia, pelo menos eu tenho notado, que a maioria da vida espiritual das pessoas está sendo expressa somente no ambiente público? As nossas orações, as nossas leituras, os nossos louvores, o nosso tempo com Deus, estão todos sendo expressos no ambiente público. E Jesus falou assim, que se nós expressarmos apenas no ambiente público, nós estamos sendo hipócritas. Palavra forte, mas é o que Jesus usa para descrever religiosos. Quando Jesus fala dos fariseus, ele fala que os fariseus são hipócritas, são religiosos. E agora, falando da forma de dar esmola e até mesmo da forma de orar, Jesus fala que existe uma forma que nós podemos fazer correta. E se nós fazemos apenas no ambiente público, nós nos tornamos iguais os fariseus, nós nos tornamos iguais os religiosos. Nós pregamos tanto contra a religiosidade, mas às vezes não notamos que ela está impregnada em nós. Ela está dentro de nós. Por quê, pastor? Porque eu só oro na igreja, eu só louvo na igreja, eu só ajudo quando alguém está olhando, eu só ajudo para que o pastor veja que eu estou fazendo alguma coisa. Irmão, a motivação determina se eu estou fazendo com hipocrisia ou não. Mas Jesus fala outra coisa, ele fala assim: estes que não têm vida no secreto, não fazem no secreto, não devem ter autoridade para fazer no público. Duas pessoas, uma faz no secreto
e também em público. A outra faz apenas no ambiente público. Jesus falou que essa que faz no público está querendo apenas elogios. Então ela não tem autoridade para expressar isso em público. Aqui em cima, neste púlpito, não deve subir ninguém que apenas faz isso publicamente. Com esse microfone, pastor, o senhor sempre prega que não tem diferença do púlpito, não tem. Mas para expressar aquilo que eu vivo, eu primeiro tenho que viver. Eu preciso ter uma vida de oração para subir aqui em cima e orar. Eu preciso ter uma vida de adoração para subir aqui em cima e adorar. Eu preciso ter uma vida na palavra para poder subir aqui e ensinar a palavra. Porque senão eu me torno um hipócrita. Aí no versículo 6, Jesus fala assim, vamos ler o 5, que a gente não leu o 5. E quando orarem, olha isso, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, na igreja e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, a orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. No versículo 6, Jesus menciona um lugar chamado secreto. E é isso que eu quero falar com você hoje. É algo que Deus tem falado comigo nesses dias. No versículo 4, ele dá uma chave, ele faz uma revelação muito extraordinária. No final do versículo 4, ele fala assim: e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Ele diz que o pai vê em secreto. O pai vê em secreto. Essa palavra secreto que ele usa é o pai vê o que está por dentro. O pai está vendo a motivação. O pai está vendo a intenção. Ele fala, o pai vê em secreto. Ele te conhece intimamente. Ele conhece o porquê você está fazendo alguma coisa. O secreto é o lugar onde Deus nos vê. O público é o lugar onde os homens nos veem. Você entendeu o que eu falei agora? Amém? O secreto é o lugar onde Deus nos vê. O público é o lugar onde os homens nos veem. E Jesus está falando, eu não posso apenas querer o lugar onde os homens me veem. Eu devo desejar o lugar onde o Pai me vê. Existe um lugar onde só o Pai pode me ver. E muito mais que a minha expressão pública da minha espiritualidade, Deus está se importando com a minha expressão no secreto, daquilo que eu anseio, do desejo do meu coração, daquilo que me chama a atenção, daquilo que eu sou apaixonado. Deus está querendo a minha vida no secreto muito mais do que a minha vida em público. Diz amém, pelo amor de Deus. Porque as minhas expressões públicas devem refletir aquilo que eu vivo no secreto. Existe um lugar, de acordo com Jesus, e eu vou mencionar outros textos também, onde nós somos encontrados por Deus, Ele nos vê, e não é em público apenas. Existe um lugar onde somente Deus me vê. Esse lugar se chama o secreto. E Jesus aqui liga o lugar secreto com o quarto, porque o quarto é a câmara mais íntima de uma casa, é o lugar mais íntimo de uma casa. Mas se você pegar essa palavra secreto, ou melhor, a palavra quarto, você vai ver que no original, ela é um closet, é um armário, é uma despensa. O que ele está falando é que quando você orar, você entra na despensa para receber mantimento. Quando você orar, você vai para um lugar secreto que não tem muito valor, mas que tem mantimentos armazenados para você. Ali tem um lugar onde o Pai te vê e Ele te recompensa. Existe um lugar de intimidade, de alinhamento, de relacionamento que nós devemos cultivar com o Pai. Irmãos, preste atenção, é impossível gerar intimidade em público. It's impossible. É impossível. Em público você flui naquilo que Deus te deu enquanto você estava no secreto.
Em público você vai fluir naquilo que Deus te deu enquanto você estava no secreto. Por quê? Porque o secreto tem mantimento para você. O secreto tem renovação para você. O secreto tem bênçãos para você. Tem revelação para você. Tem presença do Pai para você. E Jesus condiciona esse lugar secreto com o lugar da oração. Todo lugar secreto deve ser regado por oração. Não que seja a única coisa que acontece lá, mas todo lugar secreto deve ser regado pela oração. Então tudo que nós experimentamos em Deus deve estar alicerçado sobre a oração no lugar secreto. E não existe outro lugar que gere intimidade com Deus. Eu tenho uma notícia para você: o culto não gera intimidade com Deus. Não nesse nível. Esse ambiente nós viemos entregar o nosso louvor, a nossa adoração, receber uma porção da palavra, mas a intimidade que é gerada no secreto nem se compara. Nem se compara. Algumas pessoas podem até dizer: mas pastor, Deus habita dentro de mim. Eu tenho Ele em todo momento. Por que eu devo, então, tirar um tempo com Deus, ter um lugar secreto com Deus, um ambiente onde só estamos eu e Deus? Porque intimidade é gerada no secreto. Você que é casado sabe que você é casado todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Você não deixa de ser casado hoje para ser casado amanhã. Casamento, ainda mais para crente, é para toda a vida. Mas existem lugares específicos de intimidade. Existem lugares de conversas. Existem lugares que você conversa as coisas mais íntimas, que você ouve as coisas mais íntimas. Existem lugares que você tem intimidade que não podem ser em todos os lugares. Com Deus não é diferente. Ele habita dentro de nós, Ele mora dentro de nós. Mas existe lugar que gera intimidade e não é um lugar público. Eu acho que é por isso que Deus gosta de associar o seu relacionamento com a igreja como o do esposo para a esposa. Porque muito da vida espiritual nós podemos relacionar com um casamento. Intimidade se gera num lugar específico. Num lugar onde somente Deus está. Então Jesus diz assim: entra no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Agora, Jesus não fala apenas que nós temos que ter um lugar secreto, Ele fala que o Pai está em secreto. Deus quer ser encontrado por nós no lugar secreto. Você não entendeu? Deus deseja ser encontrado por nós no lugar secreto. Irmão, se você quer encontrar Deus, vá ao lugar secreto. Se você deseja experimentar Deus, vá ao lugar secreto. God wants to be encountered in the secret place. Aquilo que nós experimentamos aqui no culto é muito superficial comparado àquilo que nós podemos experimentar no lugares secretos. Jesus falou assim: o Pai está em secreto. No secreto você encontra uma porção do Pai que você não encontra em nenhum outro lugar. Eu não sei se você já tem esse hábito de ter esses momentos com Deus. Ontem mesmo nós conversávamos com os homens lá em casa. Nós tivemos um momento ontem muito precioso lá em casa. Foi muito bom. E nós conversávamos com eles de nós encontrarmos este lugar secreto. Este lugar com Deus. Porque no secreto nós encontramos uma porção do Pai que nunca encontraremos em público. Por quê? Porque o Pai está em secreto. Ele deseja ser encontrado por nós no secreto. Jesus diz que esse lugar secreto deve ter oração. Por quê? Porque a oração gera intimidade, a oração gera confidência, a oração gera revelação. O nosso raso, a razão que nós vivemos no raso, é porque nós perdemos o lugar secreto e, portanto, perdemos a oração. Nós perdemos este lugar. O secreto é o lugar que gera fome na gente. É o lugar que gera sede em nós. E o público é o lugar onde nós transbordamos daquilo que nós fomos alimentados no secreto. Você está entendendo? Amém? Então, irmãos, muitos estão buscando resposta em público
que só encontrarão no secreto. Muitos estão querendo curas de traumas, de outras coisas que enfrentam em público, que somente encontrarão no secreto. Tem coisas que não é o pastor quem vai fazer na sua vida, não é um líder, não é uma oração de outro irmão. Tem coisas que é você e Deus, e Ele quer tratar diretamente com você. Tem coisas que Deus quer olhar para você e falar: eu quero que você libere isso que está dentro de você. Eu quero que você possa viver livre daquilo que está te aprisionando. É Deus e você num lugar específico, sem ninguém mais. Nós nunca contemplaremos a beleza de Deus se não entrarmos neste lugar de secrecy, de segredo com Deus. Nós nunca contemplaremos a beleza de Deus num ambiente público, porque a beleza dele é reservada para um ambiente íntimo. Eu sei que não é muito como hoje, nós estamos andando contra a cultura bíblica. Eu não devia falar isso. Porque hoje, normalmente, a beleza é reservada para o público. Nós nos preparamos, nos arrumamos, nos maquiamos para o público. E muitas vezes esquecemos de nos preparar, nos arrumar para o íntimo com o esposo e com a esposa. A nossa maior beleza, a nossa melhor beleza tem que ser no íntimo. Deus só revela a sua beleza na intimidade do secreto. Deus não revela a beleza na intimidade do público. Naquilo que a gente faz no público, melhor. Deus não faz isso. Sabe o que é isso? É viver de aparências. Quando nós queremos mostrar algo que nós não somos. Aí nós mostramos para o público que não conhece quem nós não somos. E para aquele que nos conhece, na verdade, nós... Ei, Jesus, deixa eu parar. Ei. Mas a face de Jesus é reservada para aqueles que habitam neste lugar secreto. Irmãos, nós falamos muito de contemplar a face dele. Você tem que contemplar a face dele, você tem que passar tempo com ele, você tem que buscar a glória dele. Quando nós falamos isso, nós não esperamos nunca que isso aconteça num ambiente de culto. Eu nunca experimentei a revelação da face dele num ambiente de culto. Entenda. Eu vou falar um pouquinho depois sobre Moisés, e você vai entender o que eu estou dizendo. Aqui ele pode manifestar a sua presença, a sua glória. Ele pode falar conosco, como ele sempre fala. Mas a sua beleza, a sua intimidade, você encontra num lugar secreto. Porque o Pai está em secreto. Diga amém. Então ela é reservada para aqueles que estão apaixonados por ele, loucamente desesperados por ele, aqueles que anseiam por ver a face dele, aqueles que querem. Irmão, sabe quando você tem aquela vontade, meu Deus, que chega esse momento de eu ir lá para o meu secreto, sabe, que eu não vejo a hora de chegar um momento do meu devocional, eu não vejo a hora de chegar um momento de eu abrir a minha Bíblia e ouvir o meu Deus falando comigo. Esse é o lugar secreto, é quando nós estamos assim, que ele tem a vontade, o desejo de se revelar para nós. A face dele, a face de Jesus, ela é reservada para pessoas que não querem usá-lo para conquistar algumas coisas, mas para aqueles que querem conquistá-lo no secreto. A face dele é reservada não para aqueles que querem usá-lo para conquistar alguma coisa, mas que querem conquistá-lo no secreto. O Salmo 25, Salmo 25, verso 14, diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Olha aqui, não é aos que o usam. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Essa palavra segredo aqui significa intimidade e beleza. O Senhor confia a sua intimidade e a sua beleza aos que o temem. O verdadeiro temor do Senhor é gerado num lugar de intimidade. Quando Moisés vê a sarça ardente, eu não sei se você já pensou sobre isso, ele fala com Deus, ele conversa com Deus na sarça, Deus fala: retire o sapato dos seus pés.
Ele até opera milagres ali, só ele e Deus. Ele coloca a mão dentro do seu manto, a mão sai leprosa, coloca de novo, a mão sai curada. Ele pega o seu cajado, vira uma serpente e depois vira o cajado novamente. Ele ouve a voz de Deus, ele conversa com Deus quando ele vê Deus naquela sarça ardente. Mas foi somente no monte, após 40 dias na glória de Deus, que ele pôde ver a beleza e da intimidade do Senhor. 40 dias. Depois que ele ficou 40 dias na presença de Deus, foi que a fome dele foi despertada por Deus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas quando Moisés está prestes a ser enviado por Deus para livrar o povo, para libertar o povo, ele pergunta assim: e se eles perguntarem para mim, quem está me enviando, o que eu vou dizer? Moisés conhecia tão pouco Deus, que ele não sabia nem como descrever o Deus que conversou com ele. Moisés conhecia tão pouco Deus, que a caminho de libertar o povo, Deus quase mata ele. Porque ele não conhecia a aliança que Deus tinha feito, ou não honrava a aliança que Deus tinha feito. Moisés foi usado por Deus, ouviu a voz de Deus, operou milagres, mas não conhecia o Deus que tinha chamado ele. Isso descreve hoje a grande maioria dos cristãos na face da terra. Eles vivem milagres, eles ouvem a voz de Deus, às vezes até operam alguns milagres, são usados nos dons espirituais, mas não sabem nem falar quem é o Deus que está usando eles. Não sabem descrever o seu Deus. Porque esses momentos de intimidade são o que geram conhecimento. Agora, depois de passar 40 dias habitando no secreto, envolto na presença de Deus, Moisés se torna outra pessoa. Abra comigo Êxodo capítulo 33, por favor. Êxodo 33 diz assim, a partir do 7. Este texto aqui vai descrever um momento após Moisés subir 40 dias para ficar na presença de Deus, pela primeira vez. Ele está descrevendo, Moisés subiu 2 vezes o monte para ficar com Deus, 2 vezes de 40 dias e 40 noites. Esse texto está no meio dos 2 acontecimentos. Olha o que fala, 33:7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava de tenda do quê? Do encontro. Moisés já tinha passado o Mar Vermelho. Ele já tinha sido a pessoa usada por Deus para trazer as pragas ao Egito. Ele já tinha celebrado a primeira Páscoa. Mas ele não tinha subido o monte ainda. Ele não conhecia Deus. Após ele passar 40 dias na presença de Deus, envolto na glória de Deus, quando ele desce, ele encontra o povo já totalmente perturbado, idolatrando um bezerro. Então ele quebra as tábuas. E o que Moisés faz? Se vocês não querem Deus, se vocês querem um bezerro, eu vou armar a tenda para mim, fora do arraial. Eu vou armar a tenda, olha, esse texto é tão... Eu vou armar para mim, né, para si, bem longe do arraial. E ele chamava o quê? A tenda do encontro. Uma vez que ele provou a presença de Deus naquele monte, uma vez que ele experimentou a glória de Deus, o povo podia estar totalmente corrompido, mas ele falou, eu sei a quem eu sirvo, eu sei ao que eu provei naquele monte, e eu não posso mais viver sem a presença dele. Ele pegava a tenda, montava para si bem longe do arraial e chamava a tenda do encontro. E falava assim, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando ele provou da glória de Deus, da presença de Deus, ele entendeu que era necessário, independente do que o resto estava fazendo, independente do que o povo estava fazendo, era necessário ele armar a tenda fora e bem longe do arraial. Você tem armado a sua tenda? Bem longe do arraial? Você tem armado a sua tenda longe das distrações,
longe das redes sociais, longe das pessoas. Você tem armado a sua tenda longe do arraial. E eu acho interessante que ele fala assim, ele chamava a tenda de a tenda do encontro. Ele colocou o nome do lugar onde ele iria encontrar Deus. Ele monta a sua tenda longe do arraial e saía para encontrar Deus nela. Nós temos montado a nossa tenda? Qual é o lugar de encontro que nós temos com o Senhor? Onde tem sido o meu e o seu lugar de encontro com o Senhor? Ele monta a tenda fora do arraial. E a Bíblia fala que a coluna descia sobre a tenda e Deus encontrava com Moisés. Aí fala assim lá no 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O secreto gera amizade com Deus. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Quando ele experimentou de Deus, ele não conseguiu ficar longe da presença de Deus. Irmãos, eu quero te convidar a experimentar de Deus. Eu quero te convidar a montar a sua tenda, o seu lugar de encontro, e experimentar desse Deus tão maravilhoso. Você não vai conseguir mais viver longe dele, porque uma vez que você prova, quem já provou, uma vez que você prova, você não se acostuma em nenhum outro lugar. Aprenda a colocar a sua tenda. E eu acho interessante que fala que Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Ninguém estava ajudando, não. Ele pegava a tenda e armava ela para si. Moisés fazia porque ele valorizava aquilo que ele viveu no monte. E ele não conseguiu mais viver longe da presença que ele experimentou lá. A razão que nós ficamos fracos, a razão que nós ficamos às vezes sedentos, a razão que muitas vezes nós ficamos olhando muito para as circunstâncias e para os problemas, é que nós não estamos mais montando a tenda fora do arraial. Nós estamos vivendo apenas daquilo que nos alimentamos aqui no culto. Nós estamos vivendo apenas do público. E Jesus falou, é o secreto que te sustenta. Onde tem sido a sua tenda? Ele montava a tenda fora do arraial. E olha o que fala a partir do 17, por favor. 33, 17. O Senhor disse a Moisés. Moisés subiu o monte, ficou 40 dias. E quando ele desceu, tudo estava acontecendo. Ele decide montar a sua tenda fora do arraial. Só que agora ele se torna um pouco mais audacioso. Ele começa a pedir, Deus, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Eu acho interessante esse versículo, vou até voltar nele. Versículo 15 fala assim, então Moisés disse, se a tua presença não for o quê? Comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar, não nos faça sair deste lugar. Moisés entendeu que a presença era algo individual, era algo íntimo. Existe uma presença manifesta que vem para a igreja, vem para o público, mas aquilo que encontramos no secreto é para íntimo, é para individual, é algo que você vive só você. Ele falou assim, se a tua presença não for comigo, se eles não quiserem a tua presença, não tem problema. Se eles não quiserem experimentar a tua glória, não tem problema. Se eles estão com medo dos trovões, do monte pegando fogo, não tem problema. Mas comigo, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Irmão, tem hora que a gente tem que bater o pé e falar, eu não arredo o pé daqui, eu não saio daqui, se a presença de Deus não estiver comigo. Ei, Jesus, se a tua presença não for comigo. Aí o Senhor falou, no 17, farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que mostre-me a tua glória. Eu peço que você me mostre a tua glória. Aí o Senhor falou assim, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor.
quanto mais no secreto você viver, mais audacioso você vai ser. Mais corajoso você vai ser. Ele tinha passado 40 dias no monte com Deus e agora ele fala: eu quero que o Senhor me mostre de novo a tua glória. Eu quero ver a tua face. Aí o Senhor fala assim: eu vou fazer toda a minha bondade passar diante de você. Essa palavra bondade significa, mais uma vez, beleza. Eu vou te revelar toda a minha beleza. Todas as vezes que nós buscamos a Deus, Ele revela um pouquinho mais dele pra gente. Todas as vezes que nós entramos no secreto, nós saímos com uma porção a mais de Deus. Tiago capítulo 4 fala assim: cheguem perto de Deus e o quê? Ele chegará perto de você. Então todas as vezes que Deus nos deixa ver a sua bondade, a sua beleza, Ele vai derramar um pouquinho mais dele sobre as nossas vidas. Aí Deus falou assim para ele: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Mas olha o que ele fala: eis aqui um lugar perto de mim. Existe um lugar perto do Senhor. Existe um lugar perto do Senhor reservado para mim e para você. Existe um lugar que Deus reservou de intimidade. Ele falou assim: eis aqui um lugar perto de mim. Quando Deus te chama para perto, Ele quer revelar quem Ele é. Quando Deus está te chamando para perto, Ele está querendo revelar quem Ele é para você. Eis aqui um lugar perto de mim. Você ficará sobre a rocha. Irmão, você já encontrou o seu lugar perto do Senhor? E se a sua mente agora foi diretamente para um culto da Freedom Church, não é isso que eu estou falando. Você já encontrou o lugar perto que o Senhor fala assim: eu preparei um lugar aqui pertinho de mim para você. Sabe, quando eles estavam na mesa da ceia, tinha um discípulo que estava perto do Senhor. E a Bíblia fala que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Você já encontrou o seu lugar pertinho do Senhor? Aquele lugar que quando você está passando por as maiores lutas, as maiores provações, não é para o pastor que você corre, não que você não possa pedir ajuda, mas não é para um amigo que você corre, não é, você corre para aquele lugarzinho que fala: aqui eu vou encontrar o Senhor. O Senhor falou: Moisés, eu tenho um lugar pertinho de mim para você. E Deus manda Moisés subir mais uma vez o monte. Moisés fica outra vez 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E a Bíblia fala que quando ele desceu o monte, o rosto dele brilhava, resplandecia da glória de Deus. Porque quando você encontra esse lugar perto de Deus, esse lugar secreto, você começa agora a participar da glória de Deus. Você começa a brilhar daquilo que Deus está impartando sobre você no lugar secreto. E eu achei interessante que na primeira vez que Moisés ficou os 40 dias com Deus, quando ele desceu, o seu rosto não brilhava. Mas a segunda vez que ele subiu para ficar com Deus 40 dias, ele voltou e o seu rosto estava brilhando. Ele voltou diferente na segunda vez. Ele voltou marcado de uma forma diferente da segunda vez. Por quê? Porque a primeira vez ele foi apenas receber instruções de governo e de religião. Me entenda, se você ler o Êxodo, você vai ver que o tempo que ele passou, os 40 dias com Deus, foi recebendo as leis e as instruções para a construção do tabernáculo. E a Bíblia fala que como ele viu, ele então construía, ou mandava construir. Ele estava recebendo visões de como construir o tabernáculo. Agora a segunda vez foi diferente. Deus chamou ele novamente para dar as leis, os 10 mandamentos. Porém Moisés subiu com uma fome diferente. Moisés subiu, ele tinha experimentado a primeira vez e ele falou: agora sou eu quem quero ficar na presença dele, sou eu quem quero comer mais daquilo que ele está derramando, sou eu quem tenho sede daquilo que ele vai fazer jorrar de dentro de mim, é eu quem quero subir. Como que eu provo isso? Fala assim que Moisés
Está lá no versículo 24, se eu não me engano. Não, no versículo 8, desculpa, do capítulo 34, fala assim: imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor e disse: Senhor, agora eu sei que alcancei misericórdia diante de ti. E ele começa um cântico: o Senhor é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Moisés não vai mais para o monte apenas receber instruções, ele vai para o monte cultuar a Deus. Ele sobe a segunda vez com uma fome diferente. Irmão, eu não sei você, mas Deus está gerando uma fome diferente nesses dias. Deus está gerando uma fome diferente nessa geração. Ah, pastor, ontem nós falávamos até lá no Men-Up, né, lá em casa, que até mesmo o que está acontecendo na sociedade hoje, Deus está tornando para gerar uma fome em nós, para gerar um avivamento no meio da sua igreja. Moisés ficou marcado pela glória de Deus, não quando ele foi apenas receber instruções institucionais, mas quando ele subiu com uma fome da presença de Deus, e o seu rosto brilhava da presença de Deus. Ele aprendeu o quê? Amar o lugar secreto. A primeira vez ele foi chamado sem conhecer, ele não conhecia Deus. Mas uma vez que ele provou, ele se apaixonou por aquela presença. Por que ele tirava a tenda do meio do arraial e construía lá fora? Porque ele se apaixonou pelo Deus que aparecia na tenda. Ele se apaixonou pela presença de tal forma que, Senhor, eu quero ver a tua glória. A segunda vez que ele subiu com entendimento. Ele subiu sabendo aquilo que ele encontraria naquele lugar. Ele subiu com uma fome de viver outra vez aquilo e experimentar a glória do Senhor. Ele subiu com mais sede. E o que aconteceu? Ele estava mais aberto, mais receptivo a experimentar mais a glória de Deus. Por isso que o seu rosto brilhava. Ele ficou marcado por aquilo que ele experimentou naquele monte. E ele pedia: Senhor, eu quero ver a tua glória. Qual foi a última vez que nós entramos na presença dele? Qual foi a última vez que nós entramos sem pedir nada, só falando: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, hoje eu não tenho pedidos, ou se tenho, não quero fazê-los. Eu só quero ver a tua glória. Me mostra a tua beleza, Senhor. Me mostra a tua intimidade. Jesus, eu não estou com fome de bênçãos, eu estou com fome da presença. Senhor, a primeira vez o Senhor me chamou, eu nem sabia o que estava acontecendo, Senhor, eu fui lá, experimentei aquilo, Senhor, aquilo ganhou o meu coração, eu não tenho mais desejo de nada mais. Senhor, esses 2 milhões de pessoas que o Senhor me colocou para liderar, não satisfazem o desejo que foi gerado naquele monte, Senhor. Me mostra a tua glória. Senhor, deixa eu ver outra vez, deixa eu experimentar outra vez, deixa eu ficar aqui outra vez. Senhor, me mostra a tua glória. Irmão, quando nós entramos na presença dele pedindo para ver a ele, o Pai que vem em secreto nos recompensa. Moisés subiu diferente. Ele subiu com uma atitude diferente. Não foi o pastor que mandou Moisés. O pastor não precisou pregar para motivar Moisés para subir, não. Ele experimentou. Desculpa, gente. Ficou calor. Ele experimentou. Irmãos, não precisou ouvir uma pregação no domingo, não. Ele experimentou da glória. Ele viu como era bom. Ele se apaixonou por Jesus de verdade. Ele entendeu que nada faz sentido sem Jesus. Ele falou: ai, Senhor, eu não quero mais nem ouvir a reclamação do povo, não. Eu coloquei 70 aqui para cuidar do povo, mas deixa eu ficar com a melhor parte. Deixa eu ficar com a melhor parte. Deixa eu me assentar nos teus pés. Qual foi a última vez que nós subimos um monte sem expectativa de bênçãos, sem expectativas de nada, apenas de sentir Ele, de falar com Ele, de ouvir a voz dEle? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor, meu irmão? Moisés, tem um lugar aqui pertinho de mim, e eu vou te mostrar toda a minha glória, a minha bondade. Eu vou proclamar o meu nome. Vou falar disso depois. Ele fala assim: eu te mostrarei a minha bondade e proclamarei o nome do Senhor. Deus viu a paixão que tinha Moisés, cara. A
fome que tinha dentro dele. E isso gerou em Moisés uma fome pela adoração. 34:8 que eu falei, ele foi adorar. Aí Jesus, Mateus capítulo 6, fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta, sobe o monte, onde for o teu lugar secreto. Vai para dentro do banheiro, vai para dentro de um closet, vai para dentro do carro, onde for o teu lugar secreto. Onde você puder ficar sozinho com ele. Jesus fala assim: fecha a porta. Significa, fica sós com Deus. Sai do meio do povo. Sai do meio das preocupações. Sai do meio do corre-corre. Calma. Relaxa. Deixa as preocupações de lado e fica sós com Deus. Não divida a atenção com ninguém mais. Ele fala assim: porque quando você entra nesse lugar secreto, Ele te vê. Existe um lugar que Deus nos vê, gente. O que significa ver? Eu falei que quando Ele vem em secreto, Ele está vendo por dentro a nossa intimidade. Sabe o que significa isso? Ele vê os teus medos. Ele vê as tuas falhas. Ele vê a tua podridão. Ele vê os pecados que você comete. Mas quando você entra neste lugar secreto, Ele te vê. E mesmo assim Ele decide te recompensar. No secreto, nós somos conhecidos pelo Senhor. O propósito da vida cristã não é apenas conhecê-lo, mas ser conhecido por Ele. E é nesse lugar de secreto, onde Jesus praticava, nos ensinava melhor, onde o Pai nos vê e nos conhece. Irmãos, no lugar secreto não tem máscaras. Você pode vir a um culto e usar uma máscara. Você pode chegar aqui e dar uma de crentão, dar uma de espiritual, dar uma de que está tudo bem, mas no lugar secreto Ele te vê. Ele não adianta você colocar uma máscara diante daquele que vê o coração. Deus falou com Samuel: Samuel, você vê segundo os seus olhos estão falando, você vê a aparência, mas eu estou vendo o coração, Samuel. O lugar secreto Deus vê o nosso coração. E por que Ele vê o nosso coração? Porque Ele quer nos transformar neste lugar secreto. Jesus costumava orar muito. Lucas revela que no momento da transfiguração, a intenção daquela reunião era uma oração. Ele subiu no monte com Pedro, Tiago e João para orar. E Lucas é o único que revela isso, que fala que enquanto eles oravam, Jesus se transfigurou. Porque a oração, ela te transforma segundo a imagem de Deus. Jesus se transfigurou no lugar secreto. Essa palavra transfiguração é a mesma palavra que usa em Romanos capítulo 12, metamorfose, vem daí, que significa uma transformação de dentro para fora. Todas as vezes que nós entramos num lugar secreto, nós entramos num lugar de transformação. Nós entramos num lugar onde nós não saímos iguais. Se nós entramos ali com a intenção e a motivação correta, não existe possibilidade de nós sairmos iguais daquele lugar. Jesus se transfigurou, irmão. Jesus quer te transfigurar no lugar da oração, no lugar secreto. Ele quer que você entre lá e saia mais parecido com Jesus. Aí quando você entra na sua casa, você entra na igreja, aí eles falam: tem alguma coisa diferente em você. Foi o lugar da oração, foi o lugar do secreto quem gerou isso. O propósito da intimidade é revelar a nossa natureza e extrair de dentro aquilo que Jesus já pagou na cruz. Paulo escrevendo, ele fala assim: portanto agora nós somos novas criaturas. E por que nós estamos parecendo com as antigas ainda, com as velhas ainda? Porque falta este lugar de intimidade. O lugar de intimidade e de oração é o que extrai a nova criatura. É o que tira ela para fora. Esse lugar de oração, ele vai nos transformar para gerar um avivamento. Mas antes que haja um avivamento na nação, na igreja, na nossa família, é necessário haver um avivamento na nossa vida de oração.
É necessário que nós voltemos a um lugar de amar este lugar secreto de oração. Por muito tempo a igreja cristã, a igreja evangélica em principal, foi conhecida pela igreja que orava, a igreja que tinha poder, a igreja que tinha os joelhos calejados. Eu não me lembro agora quem era o evangelista famoso, será que era John Wesley? Eu não me lembro, que chamavam ele de o homem de joelhos de camelos, de tanto que ele orava. Seus joelhos ficaram calejados. E antigamente era entendido que a oração tinha que ser de joelhos. Nós sabemos que não é necessariamente assim, mas era um sinal de se render, de se prostrar diante de alguém. E a igreja expandiu, avivou. Os grandes avivamentos foram fundamentados sobre grandes avivamentos de oração. Primeiramente, na Rua Azusa, que teve o grande avivamento de 1906. Eu li um livro e eu peguei esse livro, para ser bem honesto, pensando que ia falar sobre o avivamento em si, quando eu comprei ele, só que não era. Era um livro que falava dos 2 anos de oração que tiveram antes que o avivamento viesse naquela casa, naquela igreja, naquela rua. 2 homens de Deus se reuniam todos os dias para orarem pelas madrugadas, todos os dias, pediam: Senhor, nós queremos avivamento, nós queremos avivamento, nós queremos avivamento. E Deus enviou um negro, iletrado, analfabeto, para a Califórnia para trazer o avivamento de 1906, porque a oração fez construir um alicerce para que o avivamento pudesse ser construído. Nós não podemos querer avivamento na nação, não podemos querer avivamento na igreja, se antes a nossa vida de oração não for avivada. O lugar secreto gera essa fome pela presença, essa fome pela oração. Agora tem um segredo do lugar secreto. O lugar secreto não pode ser um lugar que nós visitamos. Não pode ser um lugar que nós passamos férias. Não pode ser aquele lugar que nós vamos uma vez por ano, uma semana por ano, ou apenas quando estamos com necessidades. Não pode ser este lugar. O lugar secreto que Jesus descreve tem que ser um lugar em que nós habitamos. Tem que ser um lugar constante de habitação para nós. O Pai habita em secreto. O Pai está em secreto. Ele habita no lugar secreto. Salmo 91, abra comigo por favor. Eu sei que você conhece ele de cor e salteado, mas eu preciso ler ele com você. O Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no quê? Esconderijo. Essa palavra esconderijo é lugar secreto. Esconderijo é secret place. He who dwells in the secret place of the Lord, of the Most High, shall reside in the shadow of the Almighty. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. A sombra no Onipotente, o quê? Essa palavra descansará no... Eu imagino que eles traduziram para o português, mas em todos os outros idiomas que eu busquei essa palavra, não está descansar. Se você ler ela no inglês, se você ler ela no espanhol até, e principalmente no original, a palavra não é descansar. Essa semana eu fiquei até me perguntando por que em português eles colocaram descansar. Pelo menos não no sentido como nós pensamos. Porque nós pensamos em descansar, então eu estou seguro, vou descansar, vou relaxar à sombra do Onipotente. Não é isso. É descansar no sentido de permanecer. Em inglês essa palavra significa abide. Abide. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanece à sombra do Onipotente. Para nós permanecermos na sombra do Onipotente, nós precisamos primeiro habitar no lugar secreto.
Tem muitas pessoas que têm até aqueles rituais de deixar o Salmo 91 aberto para proteção, né? Irmãos, eu conheci pessoas que andavam, quando tinham medo das polícias, com o Salmo 91 aberto dentro do carro, como se fosse proteger, um amuleto de proteção. Só que aquele que habita no esconderijo, aquele que mora, que reside no lugar secreto do Altíssimo, é quem vai descansar à sombra do Onipotente. É quem vai permanecer à sombra do Onipotente. Você não pode permanecer à sombra se você não habitar no lugar secreto. Agora é que eu vou começar a pregar, gente. Você não pode requerer as bênçãos do versículo 1 ao versículo 7, se você não permanecer no lugar secreto. Não, Deus vai me livrar, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não conheço o Pai que está no secreto. Ah, não, nem uma peste perniciosa, nem sombra que voa, nem mortandade que voa ao meio-dia. Não, nada vai chegar à minha tenda, não. Mas se eu não habitar nesse lugar secreto, eu não posso estar debaixo de nenhuma dessas promessas. Vamos lá de novo. Aquele que mora, que habita, que reside no lugar secreto do Altíssimo. Primeiro ele fala da posição de Deus, do Altíssimo. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, aquele que está mais alto. Aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, o majestoso. Aquele que habita neste lugar. Aí ele pode residir na sombra do poderoso. Ele pode residir na sombra. Aí ele fala assim, ó: diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aí eu até escrevi aqui, ó: só aprende a confiar quem primeiro habitou. Você não vai aprender a confiar em Deus se você primeiro não habitar neste lugar com Ele. A confiança não vem de uma pregação, irmãos. A pregação não gera confiança. O que gera confiança é a experiência que você conquista no lugar secreto. É isso que vai gerar confiança. E ninguém pode dizer, o verso 2 fala assim: diz ao Senhor. Não diga isso se você primeiro não habitar. Você não tem autoridade para falar isso. Eu não tenho autoridade para falar isso. Pastor, mas não foi o sangue de Jesus? Não, esse salmo aqui, ó. Esse salmo é através do sangue, mas o que dá habilidade é você residir no esconderijo. O que habilita você. O sangue de Jesus comprou a sua salvação, você é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A graça te salvou, não foi por obras, é verdade. Mas para você declarar esse salmo, você precisa primeiro habitar. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. A palavra é abide, reside. Permanecer. Aí olha só, vamos lá. Versículo 2: diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Vai para o 3: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas, e você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não temerá medo do terror noturno, nem flecha que voe ao meio-dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo o quê? Ele vem lembrar de novo. A gente começa a declarar as bênçãos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mas ele fala assim: mas é para aquele que disse isso aqui, ó: o Senhor é o meu refúgio. Fiz do Altíssimo a minha morada, a minha habitação. Aleluia! Ei, Jesus! Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Agora, para aí.
Porque agora mudou o ambiente. Ei, mudou alguma coisa. Porque até agora ele estava declarando as bênçãos. Ele estava falando, mas agora é Deus quem vai falar. Quando você vive num lugar secreto, chega um momento que é Deus quem fala. Quando você vive num lugar secreto, tem um momento que não é mais você falando, não é você declarando, é Deus falando com você. É Deus quem vai falar agora. Deus diz, eu tenho uma notícia para você. Deus quer dizer coisas para você que você nem imagina. Deus quer falar coisas com você. Agora mudou. Mudou, foi Deus quem está falando. Olha o que ele fala assim, ó. Deus diz, não muda a página. Porque a mim se apegou com amor. Em inglês isso aqui é tão lindo, gente. Em inglês é uma língua, um idioma tão bonito, ó. Because he set his love on me. Você viu como fica mais chique? Porque ele colocou o seu amor em mim. Isso é Deus falando, olha aqui. Preste atenção. Não é porque ele me visitou uma vez por ano. Não é porque ele marcou um apontamento comigo para me visitar uma vez. Não. Porque ele aprendeu a me amar. Porque ele colocou o seu amor em mim. Olha, Deus, isso aqui é Deus falando. Deus diz, porque ele se apegou com amor. Eu o livrarei. Eu o protegerei. Porque conhece o quê? O meu nome. Essa palavra nome significa caráter. Deus falou assim, ele derramou, ele colocou, ele se apegou. He set his love on me. Ele se apaixonou por mim. Moisés tinha se apaixonado por Jesus. Sabe por que Deus fez resplandecer a face de Moisés? E disse, eu vou mostrar para você a minha beleza, a minha bondade. É porque Moisés tinha se apaixonado por ele. Moisés tinha derramado o seu amor por ele. Não era sobre liderar 2 milhões de pessoas. Era sobre agradar um que estava nos céus. Não era sobre ser líder de uma nação que viria a ser milhares e milhares. A nação escolhida de Deus não é. Era ser sobre filho íntimo com Deus que escolheu a nação. Ei, será que você está me ouvindo? É porque Moisés se apaixonou pelo Altíssimo. Quantos apaixonados nós temos aqui nessa manhã? Será? Deus falou assim, ó, porque a mim se apegou com amor, eu o protegerei, porque conheceu o meu nome. Agora olha aqui, para quem habita isso, só para quem habita. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Fica de pé que eu estou terminando. Eu vou dar mais um segredo para você aqui nesse salmo, que se você pegar isso... Ei, Jesus. Olha o que Deus está falando. Eu quero que você entenda o que Deus está falando para o salmista. O salmista está falando em nome de Deus para o próprio salmista. Porque ele se apaixonou por mim, porque ele se apegou comigo com amor. Versículo 16. Vou saciá-lo de longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Novamente, se você fica apenas no português, isso não faz muito sentido. Lembra que eu falei que Deus falou assim, eu vou te mostrar a minha bondade e proclamarei o nome do Senhor a você, Moisés. Você sabia que Moisés teve revelações do Messias que para o tempo dele era inimaginável? Era loucura alguém ter esse tipo de revelação. Mas Deus falou assim, eu vou te proclamar o meu nome. Eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Eu vou te mostrar o meu caráter. Eu vou te mostrar a minha imagem perfeita. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.